Nós hoje vamos basear nossa meditação na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Pedimos que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler os versículos de 12 a 17. Muito bem, eu gostaria também de convidá-lo a compartilhar o vídeo com outras pessoas para que nós tenhamos uma maior participação. Avise aí para os seus amigos, para os seus familiares, que nós estamos cultuando ao Senhor nessa oportunidade. E nós vamos ler o texto sagrado, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 12. Glória a Jesus. Capítulo 3, versículo 12 a seguir, que diz assim: Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Meus amados, se eu tivesse lido o versículo de número 13, na tradução mais comum, está escrito assim: suportai-vos uns aos outros. Louvado seja Deus. Suportai-vos uns aos outros. Então, a mensagem de hoje tem como tema a arte de suportar. E quando a gente fala em arte, normalmente a gente se lembra de escultura, pintura, cinema, se lembra de arquitetura, enfim, essas maravilhas que estão no mundo para alegrar os nossos olhos. No entanto, se a gente for olhar no dicionário, nós vamos ver que arte é a habilidade dirigida para a execução de uma finalidade. Ou seja, quando a gente fala arte de suportar, nós poderíamos dizer que é a técnica de suportar, ou a habilidade de suportar. E o significado das palavras é sempre um desafio muito grande quando a gente está aprendendo qualquer língua. Por exemplo, eu acabei de falar que os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, quando chegaram em Belém do Pará, eles fizeram a primeira refeição de manga, fruto da mangueira. Mas existe também a manga da camisa, né? A manga do vestido das senhoras. E existe também uma outra acepção, um outro significado de manga,
que é um pouco menos conhecido da maioria das pessoas, que é uma peça de vidro que é colocada em cima de uma lâmpada de gás ou de querosene, nos lugares onde não tem energia elétrica, e eles colocam então uma peça de vidro para proteger a chama, que é a manga da lâmpada. E nós teríamos várias outras palavras que poderíamos citar, que têm esse significado diferente, a depender do contexto. Nós gostaríamos, nessa noite, como eu disse, de basear a nossa meditação no verso 13, e principalmente na primeira parte do versículo que diz: suportai-vos uns aos outros, ou na tradução que eu li, sejam compreensivos uns com os outros. Essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, é uma carta pequena e que nós gostamos de lê-la, são somente 4 capítulos. Era uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e ele recomendava: quando vocês terminarem de ler essa carta, leve para a casa de fulano, né? E ele disse que ela deveria ser lida também pelos crentes da cidade de Laodiceia, ou seja, era uma chamada carta circular. E o assunto principal dessa carta é sobre Cristo. Em primeiro lugar, sobre a supremacia de Cristo na igreja. Em segundo lugar, sobre a submissão de Cristo na igreja. E esse assunto da submissão de Cristo da igreja, ou da submissão da igreja a Cristo, né, é mostrado a partir do capítulo 3. Nós não lemos o capítulo 3 completo, são na verdade 25 versículos, mas gostaríamos de dizer que do versículo 1 ao 4, Paulo fala sobre a posição do crente. E quando ele fala sobre a posição do crente, ele começa dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida em Cristo, mantenham os olhos de vocês fixados nas realidades que são do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Até parece, irmãos, que esse versículo não está na Bíblia. Por vezes nós vemos determinadas pregações em que as pessoas só pensam nas coisas que são da terra. Somente nas coisas que são da terra. E Paulo exorta os colossenses a dizer: irmãos, pensem nas coisas que são do alto. Deem prioridade às coisas que são do alto. Essa posição do cristão, ela é colocada dessa forma, mas em seguida ele começa a falar sobre a prática do cristão. O que o cristão deve fazer? Do versículo 5 do capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 4, Paulo se ocupa de dizer qual é a prática do crente, a prática do cristão, como o cristão deve se portar. E nós queremos nos deter justamente nessa ideia, né, da prática do cristão. Do versículo 5 ao versículo 11, o enfoque de Paulo é no sentido de que o homem novo nascido, ele deve despojar-se do velho homem. Ele deve se desnudar do velho homem. Ele deve tirar a roupa do velho homem. E a partir do versículo 12 até o 17, ele ensina o homem a se revestir do novo homem. Eu acredito que todos nós já ouvimos aquela célebre frase, né? Quando a gente vê duas pessoas se desentendendo, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente diz assim: vocês nunca se entenderam, por que agora estão brigando? Então, o apóstolo Paulo, ele fala a partir, como eu disse, do verso de número 5,
ele começa a falar uma série de comportamentos que nós devemos tomar para justamente nos despirmos do velho homem. E a primeira exortação que ele faz no versículo 5 é: fazei morrer a vossa natureza terrena. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Vocês já devem ter ouvido falar naquela brincadeira que diz que um homem era alcoólatra e ele então um dia foi chamado pela esposa e ela disse: eu não quero mais você, você pode ir embora, eu não aguento mais a sua bebida. E então ele saiu de casa e voltou no dia seguinte e disse: eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem, eu não bebo mais. Então, se era por causa da bebida que você não me queria, me receba, porque eu não bebo mais, eu sou um novo homem. E aí, esse novo homem começou a viver com a esposa e estava tudo sob controle, tudo andando bem. Mas em um determinado momento, ele chegou em casa embriagado e a mulher perguntou: mas você não disse que era um novo homem? Ele disse: eu sou um novo homem, eu não sabia que esse novo homem bebia. Algumas pessoas não fazem morrer a sua natureza pecaminosa, a sua natureza terrena que está dentro de si. E o que Paulo está dizendo é que nós é que devemos fazer morrer. Certamente você tem plantas aí na sua casa ou próximo de você, ou no mínimo você já observou que toda planta precisa de adubo, precisa de água, precisa de luz, precisa de calor. Então, quando nós não queremos que aquela planta cresça, o que a gente faz? É só não botar água. Agora no inverno até ela vai sobreviver, mas dentro de pouco tempo, quando o sol causticante do nosso estado começar mesmo, a planta que não for aguada, ela não sobrevive. E mesmo com água, com o passar do tempo, a terra, se ela não for adubada, vai faltar nutrientes para aquela planta. Sendo assim, o que Paulo está dizendo é que nós devemos fazer morrer as coisas pecaminosas. Tudo aquilo que é pecado, nós devemos nos abster. Conforme alguém diz, fazer a carne jejuar. A vontade da carne de pecar tem que jejuar, você não pode alimentar. Não, eu vou fazer só um pouquinho. Não, nem um pouquinho. Nós devemos fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de nós. E eu digo a você, se nós não fizermos isso, existe uma luta constante entre a carne e o espírito, e nós devemos fazer morrer as coisas pecaminosas. Então, como é que a gente faz morrer? Paulo continua dizendo: fique longe. Ora, conheci uma senhora, já faz bastante tempo, essa senhora já faleceu, e ela dizia que o pai dela era um assembleiano convicto, isso na cidade de Minas Gerais, de Barbacena, em Minas Gerais, e ela dizia: olhe, Jackson, nessa época eu devia ter uns 17 para 18 anos, ela dizia: o meu pai era um homem tão consagrado que ele não entrava num bar nem para tomar café, para que as pessoas não o julgassem, para que as pessoas não achassem que ele tinha entrado no bar por alguma outra razão. Então, o que Paulo diz para nós é que nós somos responsáveis por fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. Então, como é que a gente faz isso? E aí vem a exortação: fique longe. Fique longe. É interessante como a vida nos dá lições maravilhosas. E nós podemos aprender com a vida, ou penar com a vida. Muito bem.
Eu era criança, morava no interior do Ceará, numa cidade chamada Mombaça. E eu gostava muito de jogar futebol. E eu estava estudando para uma prova. E os meninos me chamaram para jogar bola. Eu peguei o livro e fui para a beira do campo. Os irmãos imaginam para onde foi o livro, né? Ele deve ter ficado lá no pé da trave. E o que aconteceu comigo? Tive que ir para a segunda época, fazer a prova de recuperação. Se eu tivesse ficado longe do campo, provavelmente eu não teria ficado de recuperação. Então muitas pessoas têm a oportunidade de ficar longe. E aí Paulo diz, fique longe da imoralidade sexual, fique longe da impureza, fique longe da paixão sensual. Ele resume, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ficam alimentando. Se nós não vigiarmos, nós vamos alimentar o nosso pecado. E o pecado é como o excesso de esperteza. É um bicho que quando cresce, come o dono pelo pé. Gente esperta demais, dizia o Tancredo Neves, né, que a esperteza é um bicho muito perigoso, que crescendo demais come o dono pelo pé. E o pecado, a esperteza que ele está dizendo, é justamente a matreirice, a ideia de enganar as pessoas, que é pecado. O pecado em si é um bicho perigoso, que se você não fizer morrer o desejo pecaminoso, ele vai lhe engolir. É por isso que as pessoas às vezes dizem que não queria fazer aquilo, mas se eu não quero, eu devo evitar até a aparência. Eu devo aborrecer, como diz a Bíblia, até a roupa manchada de sangue. Eu devo evitar toda a aparência do mal. E é preciso a gente fazer isso abandonando. É isso que ele diz. Vocês costumavam praticar essas coisas quando ainda faziam parte deste mundo. E nós não fazemos mais parte desse mundo. Então, ele diz ainda mais, abandonem esses maus hábitos, se livrem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, dos palavrões. Nós devemos nos livrar, nós devemos abandonar essas práticas. Pastor, e como é que a gente abandona essas práticas? Levando o nosso pensamento cativo à presença de Deus. Você sabe por que você fica irado? Por que você fica com raiva? Você sabe por que você fala mal da vida alheia? Por que você diz palavrão? É porque você, quando essas obras da carne, elas se colocam diante de você, você não as prende. Você deve levar essas coisas presas à presença do Senhor. E apresentar, Senhor, eu acabei de dizer um palavrão horrível, mas eu quero levar esse palavrão diante do Senhor. E eu quero que toda vida que o meu pensamento fluir nesse sentido, eu quero colocar esse pensamento preso na presença do Senhor. Pode ter certeza que você vai ser liberto. E Paulo, dizendo o que o homem deve fazer para se despir, para tirar a fantasia de velho homem, ele diz, não mintais uns aos outros, pois, afinal de contas, vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. É a mesma coisa, irmãos. A mentira, às vezes é uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Mentira branca. Irmãos, vai ter tanta gente no inferno com mentira branca. Mas, pastor, o senhor está dizendo que eu não devo mentir porque eu vou ficar com medo de ir para o inferno? Não.
Eu estou dizendo que você vai para o inferno se você continuar mentindo. Mas eu estou dizendo que você não minta, que eu não minta, que nós não mintamos, porque nós devemos nos despir do velho homem, porque nós queremos agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a Bíblia diz que aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, a partir justamente do versículo 10, Paulo começa a dizer: olha, se revistam da nova natureza e sejam renovados na medida em que vocês conhecem o seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Então, o Senhor começa a transformar as nossas vidas. E você pode dizer: pastor, mas é porque o senhor não me conhece, pastor. Pastor, eu era isso, eu era aquilo, eu nasci ali, eu nasci acolá. E aí Paulo tira todos esses sofismas, todas essas estratégias que o diabo coloca na mente das pessoas, para que elas acreditem que elas não podem ser transformadas. E aí Paulo disse assim: olha, não importa se você é judeu ou é gentio, se você fez circuncisão ou não, se você tem cultura ou não tem cultura, se você é escravo ou é livre, Cristo é tudo que importa. É Ele que vive em nós, é Ele quem vai fazer a transformação. Então, levando em consideração que Deus nos escolheu para ser o seu povo, nós devemos nos revestir. E aí começa o segundo passo, digamos assim. Eu imagino uma situação. Eu não sei que tipo de serviço você já fez na vida, mas existem alguns serviços que são profundamente marcantes, porque normalmente eles identificam a pessoa que fez aquele serviço. Por exemplo, vamos pensar aqui em 2 serviços que vão nos identificar com facilidade. Se você cuida de porcos, ou se você limpa fossas, pode ter certeza que quando você chegar, as pessoas estarão notando a maneira como de onde você veio. As pessoas estarão, com certeza, sentindo aquele mau cheiro. E aí, não adianta você pegar uma roupa linda, maravilhosa, passar perfume, botar por cima daquela roupa. O que vai acontecer? Você vai continuar com a mesma fedentina. Você por fora pode estar muito limpo, mas interiormente você vai ser aquilo que Jesus falou, um sepulcro caiado. Então, se nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, abandonar os maus hábitos, não mentir, devemos nos despir de tudo aquilo que nos caracterizava como velho homem, devemos nos vestir do novo homem, nos revestir do novo homem. E aí que começa a segunda fase, ou seja, eu preciso mudar de vida. E essa mudança de vida, ela vai acontecer com a ação de Deus na minha vida e a ajuda do Espírito Santo e a presença dele na minha vida. E aí, o Senhor é quem vai nos dar essa capacidade de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, de abandonar as más práticas, de parar de mentir e de nos despir de toda característica que nos identificava como um limpador de fossa, sem nenhum demérito a quem limpa fossa, como um cuidador de porcos. Os irmãos lembram? Aquele filho chamado pródigo, filho gastador, que pediu a herança ao pai, saiu de casa e gastou tudo quanto tinha. E quando ele não tinha mais nada, ele foi enviado para uma profissão que para os judeus era profundamente humilhante, que era cuidar de porcos. E de tanto sofrer cuidando dos porcos, ele voltou para a casa do pai, para ser o empregado do pai dele.
A Bíblia Sagrada diz que o pai dele, quando viu, abraçou, mas depois o pai dele tomou algumas atitudes. Mandou tirar aquela roupa velha, a chinela velha, mandou fazer, como a gente diz por aqui, um banho de loja nele, botou calçados, botou um anel no dedo dele, botou roupas novas, deu honra a ele. Pois é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós nos despamos do velho homem e nos revistamos de um novo homem. E aí começa justamente os argumentos de Paulo, dizendo que Deus nos escolheu para ser um povo santo e amado. E por conta disso, nós devemos nos revestir. E qual é o revestimento que nós precisamos? E aí Paulo começa a dizer, nós precisamos nos revestir de compaixão. Nós precisamos nos revestir de bondade. Nós precisamos nos revestir de humildade, de mansidão e de paciência. E aí, ele não somente fala isso, mas ele começa a dizer como nós devemos ser. Para que nós nos revistamos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, nós precisamos ser como? E aí é que entra a ideia de suportai-vos uns aos outros. Certamente, na nossa casa não tem, né? Na minha casa, na sua casa, não tem. Mas, com certeza, Pastor Pinheiro, nós conhecemos que em algum outro lugar, nem na igreja que a gente pertence, não existe gente chata. Não existe aquelas pessoas até mesmo consideradas insuportáveis. Mas, irmãos e amigos, sendo sinceros, tem dias que nós mesmos somos o chato da história. Tem dias que nós mesmos somos os insuportáveis da história. É por isso que quando a Bíblia fala, ela atinge não só o nosso interlocutor, mas a nós mesmos. Porque Paulo diz assim, suportai uns aos outros. Sejam compreensivos uns com os outros. A ideia de suportar existe como dar suporte. Em alguns contextos pode significar aturar, ser compreensivo, ser paciente, dedicar atenção, aceitar as reclamações. Com certeza, nessa tradução, sejam compreensivos, engloba tudo isso. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. E você vai dizer, não, mas eu estou certo. Eu estou certo, eu estou com a razão. Nas palestras que nós ministramos, eu e a irmã Márcia, para casais, é muito comum a gente contar a história de um casal na Grande São Paulo que foi para um aniversário. E com aqueles retornos longos que tem a grande capital de São Paulo, o cidadão saiu de casa e pegou uma rota e a esposa disse para ele, meu amor, por aí não vai dar certo. E ele, muito orgulhoso, disse, não, deixa comigo, eu ando em São Paulo há tantos anos, será que eu não saberia chegar na casa de fulano de tal? E então, depois de um certo tempo, eles já estavam um pouco atrasados e ele já tinha tentado de todas as formas alcançar o endereço que eles estavam decididos a alcançar. Não conseguindo, ele deu o braço a torcer e disse, minha filha, realmente, eu não consigo chegar lá. Eu peguei uma rota errada. Então ela disse, pois faça isso, pegue a próxima e tal. Deu todo o roteiro e rapidinho eles chegaram ao local. Quando eles iam saindo do carro, ele disse, espere um pouco. Por que você não disse isso desde o começo? Ela disse, eu até tentei. Mas por que você não insistiu? Ela disse, porque eu fiz a opção de ser feliz ao invés de ter razão. Ou seja,
ela estava sendo compreensiva. E então houve aquilo que a gente chama a operação do ganha-ganha. Não houve vencedores, os dois ganharam. A Bíblia quer que nós sejamos compreensivos uns com os outros e perdoemos quem nos ofendeu por uma razão muito simples. Porque a gente não pode esquecer que foi o Senhor que nos perdoou. E é por isso que nós devemos perdoar os outros. Não porque os outros mereçam, não porque nós somos bons, mas nós devemos perdoar porque Jesus nos perdoou primeiro. Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma dívida muito grande. E era comum naquela época que as pessoas que tinham dívidas pudessem ser presas. E então chegou aquele credor e disse: olha, eu vim aqui para lhe prender. Ele disse: não, senhor, me perdoe, me ajude, eu preciso sustentar minha família, eu vou lhe pagar. E argumentou bastante e o credor deixou que ele saísse. Pouco tempo depois, ele encontrou aquele que havia sido perdoado da dívida, ou pelo menos recebido um crédito, encontrou alguém que lhe devia uma quantidade mínima. E então ele chamou os soldados para prenderem aquele seu credor. E aquele credor que o havia perdoado chegou para ele e disse: como é que eu lhe perdoei uma dívida tão grande e você não quis perdoar esse seu credor que lhe deve tão pouco? Então, essa parábola é para mostrar que por mais que nós sejamos ofendidos por alguém, muito mais nós ofendemos a Deus. Talvez você diga: mas eu não sou um homem que ofende a Deus. Essa é a primeira ofensa. Já está ofendendo. Quando a gente diz que não é pecador. Porque todos nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Mas Paulo continua falando a respeito da ideia de nós nos revestirmos de um ingrediente indispensável e absolutamente necessário para vivermos a vida cristã. Ele diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Mais do que nunca, nós estamos vivendo momentos que precisamos amar uns aos outros. Se antes, quando você estava convivendo com a sua família, quando as coisas esquentavam, você saía e voltava quando todo mundo estava dormindo, agora não é possível fazer isso, pelo menos não deve ser feito. Então nós precisamos nos harmonizar. E essa harmonia só vem através do amor de uns aos outros. É preciso que nós permitamos que a paz de Cristo governe o nosso coração. Pois nós somos membros uns dos outros e fomos chamados por Deus para viver em paz. E devemos agradecer a Deus por isso, sempre. E aí Paulo diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Qual o espaço que nós temos dado para a mensagem de Cristo na nossa vida? Qual é efetivamente o tempo da sua vida dedicado a conhecer a mensagem de Jesus? Todos nós somos ricos igualmente. Todos nós temos 24 horas. Se existe uma coisa que é altamente democrática, absolutamente democrática, é o tempo. Não interessa se você não tem a conta bancária ou se você tem uma conta bancária com altíssimo saldo. No banco do tempo, quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro algum ou tem muitas dívidas, tem o mesmo saldo, 24 horas. E aí, quando a gente pega esse valor chamado tempo, nós somos livres para administrá-lo.
E nessa administração, qual é o tempo que a mensagem a respeito de Cristo tem preenchido a minha vida e a sua vida? É interessante. Paulo diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, em toda a sua riqueza. A mensagem a respeito de Cristo é uma mensagem rica, riquíssima. E qual é o preenchimento na sua vida com a mensagem de Jesus? E aí Paulo, mostrando sobre essa ideia de se revestir, ele diz, olha, ensinem a mensagem de Cristo, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, para poder eu ensinar, eu preciso aprender. Pastor, mas eu não tenho quem me ensine. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. E aprendei de mim, Ele mesmo quer lhe ensinar, que sou manso e humilde de coração. Então Paulo diz, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E se você disser, pastor, mas eu não tenho sabedoria, Tiago nos ensina, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, numa linguagem bem rebuscada, mas e não lance em rosto. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar sabedoria para aconselhar uns aos outros. Mas veja como a Bíblia, ela mostra as nossas necessidades mútuas. Veja, ela diz uns aos outros. Ou seja, haverá momentos da vida que eu vou precisar do seu conselho. Em outros, você vai precisar do meu. É por isso que nós devemos nos ensinar e aconselhar uns aos outros. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Como nós aprendemos? Certa vez eu estava na cidade de Canindé. O irmão Rubens talvez já tenha ouvido essa história. E lá eu ouvi do pastor da época, que ele disse que foi visitar uma senhora bem pobre mesmo. Não era só humilde, ela era humilde e era pobre. Porque tem rico, humilde, e tem pobre, soberbo. Aquela senhora muito pobre, e o pastor foi visitá-la. E ele levou para ela uns mantimentos. E quando ele ia saindo, ela trouxe um envelopezinho entregando a contribuição dela. E ele, sabendo da necessidade dela, foi devolver a contribuição que ela havia trazido. E ela olhou para o rosto dele, bem séria, olhou nos olhos dele e disse, pastor, o senhor vai impedir Deus de me abençoar? E aquele pastor aprendeu uma lição e eu aprendi com a história que ele me contou. Porque quando nós contribuímos, nós abrimos portas de bênção para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que a melhor coisa é dar do que receber. Quando eu e você contribuímos com a obra de Deus, quando nós contribuímos com consciência, nós abrimos porta de bênção para as nossas vidas. Eu jamais esqueci de uma lição do Mar da Galileia e do Mar Morto. Eles, todos dois, ficam na rota, no curso do Rio Jordão. O Mar da Galileia primeiro e o Mar Morto lá no final. O Mar da Galileia alimenta Israel com peixe, com água, e o Mar Morto só tem sal. É bem verdade que existem riquezas nas areias do Mar Morto, mas por que ele é morto? Porque lá não nasce nada, não tem peixe, não tem planta, não tem nada. E sabe qual é a diferença? O Mar da Galileia recebe água e doa água. E o Mar Morto só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. É por isso que é morto.
É por isso que a Bíblia diz que é mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Eu e você precisamos estar sempre pronto para nos edificarmos mutuamente, para ensinarmos e nos aconselharmos uns aos outros. Mas a Bíblia diz, fazendo isso com toda sabedoria. E a sabedoria que Deus dá, diz lá na Carta Universal de Tiago, é primeiramente pura, depois pacífica, é cheia de humildade. Então, Paulo nos ensina, escrevendo aos Colossenses, ele diz, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. É importantíssimo que nós nos aconselhemos mutuamente, que nós nos ensinemos mutuamente. É para isso que nós somos igreja, para vivermos esse uns aos outros. Uns aos outros. Quando eu era criança, existia uma brincadeira. Eu nasci em frente ao rio Banabuiú, na cidade, no sertão do Quixeramobim, não na cidade, no interior. E lá no rio a gente encontrava uma série de pedras redondinhas. Pedra de toda forma, mas tinha umas pedrinhas que eram redondas. E aí as minhas irmãs brincavam com essas pedras. Eu não estou lembrado do nome do jogo, mas jogava a pedra para cima e segurava as pedras com a mão. Um jogo bem divertido. Naquela época que não era tão fácil comprar brinquedos, né? A gente morava a 36 quilômetros da cidade. Então, mesmo que quisesse, também não era tão farto o recurso, né? O que acontece? Nós íamos para o rio e víamos umas pedras redondas e outras não. E aí depois a gente chegou a descobrir que aquelas pedras redondas inicialmente não eram redondas. E como é que elas se tornaram redondas? De tanto contato com as outras pedras, né? O desgaste. Então, na igreja, nós às vezes somos cheios de arestas. Nós somos os insuportáveis. Nós somos os chatos. E aí, precisa de alguém para nos dar o suporte. Precisa de alguém para nos mostrar os limites. Precisa de alguém para ser paciente conosco, para dedicar atenção a gente, para ouvir nossas reclamações. Ah, pastor, eu não vou para aquela igreja, aquela pessoa é insuportável. E você? Será que também não é insuportável em determinados momentos? Será que nós temos o direito de dizer para alguém que nós não o suportamos, se nós fomos suportados pelo Senhor? A mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, ela deve preencher a nossa vida. Nós devemos nos ensinar e nos aconselhar mutuamente com toda a sabedoria. E devemos juntos cantar a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido. Nós esperamos você no próximo domingo, na Assembleia de Deus Novo Tempo, número 1001. Já estava esquecendo o endereço, irmãos. Estamos preparando tudo para receber os irmãos. Pastor, mas só pode 20%. Exatamente. Nós vamos pedir que você entre em contato conosco, dizendo que vai, que é para poder a gente organizar os horários. Se eu souber que vai mais do que 20%, eu faço outro horário. Eu faço 2 horários, 3 horários. Se tiver gente para ir, pode ter certeza que a gente começa às 6 da manhã, vai até às 8 da noite. Seria muito interessante. E a Bíblia diz, enfim, para a gente terminar, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. É tudo que nós fizermos e tudo que nós dissermos. Porque às vezes nós suportamos as pessoas com os nossos atos, mas às vezes nós suportamos ou deixamos de suportar com as nossas palavras. E toda a vida que nós fizermos isso, nós devemos fazer em nome do Senhor, dando graças a Deus. Ou seja,
nós temos uma grande responsabilidade de suportarmos uns aos outros, de nos ajudarmos mutuamente. E eu espero que eu e você possamos sempre nos lembrar, quando for o dia do outro ser chato, que houve dias em que nós fomos chatos. Portanto, eu gostaria nessa oportunidade que nós lembrássemos de fazer essa prática nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em relação ao nosso casamento, marido com a esposa com o marido, em relação aos filhos, pais com os filhos, filhos com os pais, aos amigos, aos colegas, aos irmãos em Cristo, que nós venhamos a nos compreender e que nós nos revistamos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus.